Glória e paz, amém, irmãos e irmãs. Estamos aqui para falar a respeito hoje de um vídeo que estaremos fazendo. Meu nome é Carlos Ney Botelho, sou aluno da Faculdade Unicesumar, do curso de Teologia, segundo ano que estou fazendo. Estou hoje cursando o curso de Missões e Evangelização. O meu RA é o 220-969-84-5 e estou sendo orientado pelo professor Felipe Fernandes e pelo professor também André Scultori, onde que nós vamos falar a respeito de um tema hoje muito divulgado hoje em questão hoje no mundo, uma questão que é a parte de missões e missões nas comunidades e nas igrejas. Algo que hoje muitas igrejas, hoje muitas doutrinas, tá? Muitas etnias hoje não divulgam isso dentro da sua plataforma, dentro da sua doutrina, tá? Dentro hoje do seu trabalho de aperfeiçoação, principalmente muito delas hoje não se aperfeiçoa justamente para ter um trabalho de missão. Hoje eu faço parte também da Igreja Presbiteriana Independente de Dracena, da cidade de Dracena, como faço parte do Polo de Dracena. E vou estar falando sobre a parte de missão evangélica. E para falar da missão evangélica, tá, a parte de missões, tá, justamente sobre comunidade, também nas igrejas, a gente não pode deixar da formação do nosso mundo. A formação do nosso mundo, que justamente quando Deus formou o mundo, que formou gente, porque Deus, desde o princípio, mostrou para a gente que nos ama, tá? E que é o melhor missionário que tem hoje, no decorrer do tempo, tudo ele mostra que a existência dele é muito grande. E a maior missão dele foi justamente mostrar a existência dele para nós, tá? Por quê? Ele é apenas o Espírito, e através do Espírito ele mostra que realmente ele nos ama e nos dá tranquilidade para seguir as nossas próprias missões, que todos nós temos missão, e por ter missão, a gente está aqui para desenvolver hoje esse trabalho. Essa faculdade, de princípio, eu posso dizer, tá, que hoje eu faço essa faculdade para me sentir mais próximo de Deus, estar perto de Deus, para conhecer aquilo que realmente Deus quer me passar, e nada do que nunca realizar a missão que Ele me determinou a fazer durante o meu tempo. Deus, Ele é tão bom, que Ele criou o ser humano. Ele criou o homem e a mulher. Do homem e da mulher, Ele criou a família, mostrando que o importante hoje, dentro de uma família, é o amor, e seguir tudo isso. E Ele criou justamente o quê? Nós, a própria imagem dEle, dentro do mundo, para seguir aquilo que Ele queria. Ele nos deu conhecimento, nos deu poder sobre as aves, deu poder sobre os animais terrestres, sobre os répteis, todos eles, Ele nos deu conhecimento para poder lidar com esses seres, tá? E também comandar isso. Por isso que Ele nos deu um modo de pensar, justamente para seguir aquilo que Ele realmente quer nos orientar, mostrar que realmente que é ali que a gente siga para Ele. E nos deu o livre-arbítrio. É uma das coisas que Ele nos criou e deu o livre-arbítrio justamente para a gente poder pensar e seguir também com aquilo que Ele realmente quer. Mas nem tudo saiu perfeito. Só para você ter uma ideia, Deus, quando nos criou, em Gênesis 1, versículo 28, Ele diz assim: Deus os abençoou. Ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, encha e subjuguem a terra, tá? Dominem sobre os peixes no mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movam na terra. Neste caso, a missão de Deus foi justamente orientar como os seres vivos e humanos iriam se comportar após sua criação, a nossa criação. Como que a gente tinha que se comportar. Mas algo saiu errado justamente porque nós fomos lá e traímos a confiança de Deus. Por que eu estou falando traímos? No princípio, nós não estávamos lá, mas nós carregamos esse pecado até hoje, porque afinal nós desobedecemos. Foi uma desobediência que teve, tanto do homem e da mulher, que comeu a fruta que realmente ele tinha determinado para não comer.
E por isso nós passamos a ter um pensamento maldoso, e assim seguir no decorrer dos tempos, até o dia de hoje, acontece pessoas pensando e não fazendo e nem obedecendo aquilo que Deus quer. A partir do momento da criação, tá, ele teve um desenrolar de altos de missões, que veio o acontecimento do crescimento do mundo, da população, da própria população, que Deus procurou, através das missões, provar as suas existências. E com a multiplicação dos homens, como o homem multiplicou, praticamente começou a aparecer as coisas ruins, principalmente corrupção. Tá? E Deus, com isso, percebeu que o homem já não estava procurando chegar e mostrar que realmente Deus era importante. E por Deus não ser importante, ele também determinou muitas outras coisas. E uma delas teve atitude. Tá? Isso mostra em Gênesis 6, praticamente no versículo 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, tá? O meu espírito não contentará com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Ele delimitou, ele deu uma limitação daquilo que a gente poderia sobreviver a partir daquele tempo. Tá? Porque alguns que eram justos, aqueles que realmente seguiam a Deus, como Noé, tá? Como Abrão, tá? Que depois Deus determinou para ele, tá? Ele começou a querer justamente mostrar para o homem, aqueles que não estavam mais seguindo aquilo que realmente, porque a partir dali começou a ter pessoas que não acreditavam mais que Deus existia, e com isso ele quis mostrar mais a existência dele, tá? E com isso, é lógico, quis mostrar e montar um povo de realmente seguisse todas as leis que ele determinava. Por isso que em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, ele determina Abraão. Então o Senhor Abraão disse a Abraão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, através de Abraão, ele chegou e começou a criar um novo povo. Esse povo seria o povo de Deus, tá? Por quê? Porque ele queria mostrar a sua existência, mostrar que realmente nós éramos capazes de seguir aquilo que realmente a gente estava determinado por fazer por ele, tá? E várias outras passagens da Bíblia mostram isso para nós. Só para você ver uma coisa, tá? Deus começou a ter tanta coisa na cabeça que não acreditava nos homens, que chegou até a fazer testes com outras pessoas. E um deles que também fez foi com Abraão, inclusive quando mudou o nome de Abrão para Abraão, tá? Mudou em Gênesis 22, versículo 3. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai à região de Moriá, sacrifique-o ali em holocausto, no monte que indicarei. Abraão seguiu as leis porque ele temia Deus, tá? Ele confiava na palavra de Deus, confiava naquilo que Deus queria. É lógico, com dor no coração, Abraão foi e levou Isaque até o monte, tá? Mas nada aconteceu, tanto é que depois disso, Isaque criou uma grande família, tá? Deu sequência na missão que o próprio pai estava fazendo, e Deus estava mostrando para ele que tinha que fazer através da sua família, tá? Nisso tudo, nesse meio tempo, passou vários outros profetas, tá? Elias, tá? Jeremias, que seguiram Samuel, que seguiu aquilo que Deus queria, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar até onde que eu quero chegar para vocês, falando sobre missão dos dias de hoje, tá? Mas para isso é bom a gente conhecer um pouco do passado, tá? Mas nada disso, o que acontece no dia de hoje, só deu sequência a partir de a pessoa mais importante que apareceu para nós, que é Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele foi o único que começou a seguir, a risca tudo aquilo que Deus queria.
E no tempo do evangelho que ele teve, no tempo que ele veio e fez a sua missão, no tempo que ele teve mostrando as suas parábolas, as suas profecias, aquilo que realmente ele queria mostrar para nós, até a sua crucificação, que chegou e limitou a própria, no caso, a salvação, chegou e redimiu nossos pecados. Ele mostrou que realmente a coisa que mais Deus queria da gente e mostrar para a gente que nos amava. É por isso que ele trouxe, através de Mateus 22, 34, versículo 34, 40. Ao ouvirem dizer, Jesus havia deixado os saduceus sem respostas. E os fariseus se reuniram, um deles, perito na lei, pôs à prova e perguntou, mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Com isso, Jesus começou a pregar, começou a desenvolver o evangelho dele através do amor que Deus queria para nós, tá? Então, com tudo isso, ele mostrou que hoje, as doutrinas de hoje da igreja, mesmo não praticando aquilo que Deus prega, a comunidade é participante. Só que existem igrejas que se limitaram a não fazer missão, não criar, não atrair mais gente para cá, tá? Para dentro da própria comunidade. Tá? Eu faço parte da igreja presbiteriana, independente de Dracena, porque eu faço parte do polo de Dracena. Aqui, você vê uma coisa, a média de idade hoje da minha comunidade é na faixa de 40 a 50 anos. Por quê? Não existe jovens, não existe uma missão para jovens, é uma coisa que tem que desenvolver sobre isso. Tá? Por quê? Hoje, uma igreja, conforme vai passando, vai ficando velha, tá? Envelhecendo os seus participantes, a sua comunidade, tá? Os seus membros, os seus presbíteros, o que acaba acontecendo? Ela acaba deixando de existir. Então hoje uma missão tem que ser mais declarada, mostrar que tem que fazer um trabalho com jovens. O jovem está perdido hoje através de celulares, tá? Através de ficar em casa, sem chegar e participar de uma igreja, atrair esse jovem para dentro da igreja. Isso é coisa importante. É por isso que a gente tem que chegar e trazer o conhecimento. E isso Paulo já falava, tá? Paulo falava isso já com a gente, tá? Só para você ver uma coisa em Romanos, tá? Paulo diz assim, Romanos 9, de versículo 1 a 5, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor aos meus irmãos, ou de minha raça, ou o povo de Israel. Deles é a adoção dos filhos, deles é a glória divina, e a aliança, e a concessão da lei, e a adoração no templo e nas promessas. Deles são patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana em Cristo, de Cristo, que Deus acima de todos, bendito e sempre amém. Só para você ter uma ideia, isso Paulo já passava naquela época. Imagina nos dias de hoje, que hoje a maioria das igrejas visam, tá, justamente o que? Adquirir bens. Hoje, um líder da igreja, ele procura chegar e mostrar, de vez de praticar a missão, procura, tá, chegar e hoje mostrar que ele só quer sobreviver através da própria igreja, própria comunidade. Concordo, todo líder tem que ter a sua vida, tá, mudada sobre isso. Então, até concluindo, Jesus também mostrou que através do amor ele chegou e trouxe mais simpatizantes. Tanto olha o crescimento, olha o tanto que está o cristianismo, olha como chegou, olha o patamar que chegou, olha quanto cristão que tem no mundo, tá? E com isso, através do seu desenvolvimento, é o que realmente a gente tem que fazer. A missão hoje, a gente tem que procurar não ficar limitado apenas àquelas pessoas que estão hoje dentro da igreja, mas procurar atrair mais. A missão é atrair. Tem muita igreja que hoje se torna extinta justamente,
tá? Porque não tem como chegar e fazer o trabalho de missão. Então, esse vídeo que eu estou falando para vocês é justamente para atrair, para ver se abre a cabeça da comunidade, abre a cabeça daqueles líderes que estão hoje na frente de uma igreja, mostrar que tem que fazer o trabalho com o líder, dar oportunidade para aqueles que querem fazer a missão, mostrar que realmente é capaz de fazer, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, a mensagem que realmente mostre, tá? Que realmente venha trazer a realidade daquilo que hoje tem dentro de uma igreja que pode ser mudado. Faça a sua missão, tá? Faça aquilo que está determinado por Deus, que Jesus Cristo trouxe no mundo para a gente fazer, e mostre que realmente você é dono da verdade, o dono da verdade que Deus te deu, tá? E para encerrar, vamos orar, tá? Até peço perdão, não orei no início, mas vou orar agora no final, justamente por esse vídeo que Deus me deixou realizar e transmitir aquilo que realmente eu gostaria muito de ter transmitido desde o começo do vídeo para vocês. Querido e amado Pai, obrigado por todas as palavras que o Senhor me deu e transmitiu, tá? Para o povo que vai escutar, para a tua comunidade, para teus filhos e filhas que estão e vão escutar esse vídeo, justamente para que venha trazer conhecimento para eles também de criar uma missão que venha a crescer a comunidade cristã dentro do mundo, dentro da minha localidade, dentro da cidade de Dracena, dentro do estado de São Paulo, dentro do Brasil e no mundo todo. Por isso eu lhe peço, Pai, agradeço muito, e através de Jesus, que também através do Espírito Santo que o Senhor mandou para trazer essa mensagem, e lhe peço, Senhor, agradeço muito pela mensagem, e agradeço muito por tudo que o Senhor me deixou transmitir. Isso em nome de Jesus. Amém.